Havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço aos deputados a presença nesta reunião. Aqui se faz presente o deputado Matheus Cadorim e, de forma online, o deputado vice-presidente dessa comissão, Napoleão, PP Colasso e também Zilli. Também agradeço em especial a ilustre presença da Superintendente Regional Substituta, doutora Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, neste ato representando a Superintendente Regional, doutora Alétia Kundi, bem como aos presentes e aos que nos acompanham pela TVA. Em razão da relevância, também registro aqui a presença importante do deputado Sargento Lima. E em razão da relevância do tema a ser apresentado, não colocamos matérias para deliberação e assim a gente vai passar direto ao tema. Doutora, muito obrigado novamente pela sua participação. É um tema de bastante relevância para nós aqui da comissão, bem como para todos que nos acompanham os trabalhos dos parlamentares dessa comissão. Tem bastante gente nos assistindo, não só pela TVA, também pela internet. Algumas perguntas que eu farei depois para a senhora no cunho não de criar um debate, de criar uma polêmica, e a senhora em nenhum momento será constrangida, mas é para que algumas pessoas que nos acompanham ainda têm muitas dúvidas com relação a como está exposto essa questão desse direito e das dificuldades de se conceder ou de se conquistar esse porte de armas. Peço que a senhora tenha de 10 a 15 minutos, acho que pode ser necessário, se precisar de mais não tem problema, para fazer uma breve explanação e depois a gente abre para os questionamentos dos deputados. Pode ser assim? Então, a senhora está com a palavra. Bom, bom dia a todos. Agradeço o convite feito à Polícia Federal para estar aqui hoje nessa reunião da Comissão de Segurança Pública. Agradeço a pessoa do deputado Jessé Lopes, presidente dessa comissão. Agradeço a todos os demais deputados presentes. É importante, a gente sabe, o papel, né, da Assembleia Legislativa e, em especial, da Comissão de Segurança Pública no debate das questões que envolvem, enfim, toda a segurança pública no Estado de Santa Catarina. Então, já fui anunciada, né, Silvia, estou atualmente como delegada regional executiva da Polícia Federal em Santa Catarina e também nessa função como superintendente regional substituta, a doutora Letéia, que é a nossa superintendente regional, em razão de agenda, não pôde comparecer. E a temática relacionada à questão de controle de armas, né, está vinculada também à Delegacia Regional Executiva, a qual eu estou à frente aqui no Estado desde março deste ano, conhecendo agora aqui as belezas e o encanto de Santa Catarina. Bom, vou trazer breves considerações, né, sobre o tema especialmente voltado à questão dos agentes socioeducativos, né, que foi a pauta que nos foi proposta. Então, fazendo breves considerações aqui, como nós sabemos, o artigo 6º, né, da Lei 10.826, que é de 2003, Lei Federal, trata do porte de arma como exceção, né, e ele traz ali a prerrogativa do porte funcional para algumas categorias, né, para algumas categorias profissionais, em razão das naturezas da atividade que desempenham. Dentre essas categorias foram incluídos os agentes e guardas prisionais que integram integrantes de quadro efetivo, né? Então, traz ali o artigo 6º o rol taxativo de quais seriam essas categorias profissionais que tem ali já discriminadas na lei a possibilidade do porte de arma institucional, né, que nós chamamos. Enfim, não vou aqui, para não me estender muito, deputado, vou seguir aqui. Então, dentre os quais os agentes socioeducativos, eles não estão ali, né, sejam eles os concursados, sejam eles os contratados temporariamente, eles não estão contemplados no rol taxativo da norma federal. Nós sabemos aí também, ao longo do tempo, né, dos anos, houve
algumas normas estaduais que incluíram a possibilidade do porte funcional para os agentes socioeducativos. Isso foi julgado já pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já se deparou com essa questão e entendeu ali que a prerrogativa para o estabelecimento de porte institucional seria, então, do Legislativo Federal, né? Então, somente por lei federal poderia haver essa disciplina do porte institucional. Então, o que nós temos ali em relação aos agentes socioeducativos? A possibilidade, então, de análise não do porte institucional, mas do porte para a defesa pessoal, que também é previsto na norma federal essa possibilidade. O porte para a defesa pessoal, que é possível em situações em que se enquadrem ali que esteja revestido, né, aí situações pessoais em que se verifique com os elementos dispostos a possibilidade e a necessidade da concessão do porte individualizado para a defesa pessoal. E é importante ressaltar que aqueles agentes socioeducativos em que tenham eventualmente concedidas esse porte de arma para a defesa pessoal não tem autorização, então, para trabalhar armados, né? Ainda que eventualmente se entenda que, pela situação pessoal, seja concedido esse porte. O que mais que eu posso trazer aqui? Depois eu fico aberto, né, deputado, que talvez com as perguntas a gente possa esclarecer um pouco melhor. Então, né, basicamente é isso. Então, como é que funciona para os agentes socioeducativos? O porte, ele tem que ser a demanda, então, né, ela é individualizada, tem que ser feito o requerimento, comprovada toda a necessidade com os elementos concretos ali que demonstrem a necessidade. E aí isso passa pela análise, né, aqui no estado de Santa Catarina. Essa análise ela é regionalizada, né, ou seja, cada estado, cada superintendência faz análise daqueles pedidos que são da sua própria região. Aqui no estado de Santa Catarina é feita, então, pela superintendência, mais especificamente, né, o cargo de superintendente, no caso, a doutora Letéia é a autoridade no estado responsável pela análise dos pedidos de porte de arma para defesa pessoal, daí incluído também aqueles, eventualmente, que sejam de determinadas categorias, mas que não enquadradas na norma federal. Então, deputado, eu fico aí também à disposição. Acho que, enfim, a ideia era trazer um breve esclarecimento sobre o tema e estou à disposição. Obrigada. Certo. Eu tenho alguns questionamentos, vou começar com esse do socioeducativo, que é alguma reclamação da categoria. Me permitam iniciar alguns questionamentos, depois eu abro para que os deputados possam fazer os seus também. Primeiramente, assim, com relação ainda aos agentes socioeducativos, né, que eles trabalham frente a marginais, menores de idade, que por conta das leis, que muitas vezes os resguardam, tornam-se muitas vezes mais perigosos que os criminosos adultos. Alguns desses agentes têm conseguido o porte com uma validade de até 5 anos, outros de até 3 anos e outros não têm conseguido essa oportunidade. Vocês entendem na Polícia Federal que o agente socioeducativo, de forma generalizada, ela tem a necessidade, a efetiva necessidade ao porte de arma, ou ainda assim vocês avaliam um a cada situação? Bom, obrigado pela pergunta, deputado. Então, como eu mencionei, a lei, é importante mencionar que a Polícia Federal ela é executora de políticas públicas, né? Então, a gente segue ali as normas federais, eventualmente, enfim, as normas regulamentadoras, com alguma margem, algumas normas dão alguma margem de discricionariedade, né? Mas, em regra, o porte institucional ele é previsto na norma de forma
concreta. Então, por isso é que o agente socioeducativo, que não está previsto na norma como uma categoria que tenha, pela própria atividade, a necessidade ali do porte, ele vai entrar, como eu falei, na análise individualizada, ou seja, cada requerimento tem que ser feito, tem que ser justificado, e aí passa pela análise individualizada para que possa se verificar se naquela situação é possível ou não a concessão do porte para a defesa pessoal. Para deixar isso institucionalizado com relação à categoria, teria que ser uma lei federal, no caso. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi nesse sentido, de que a lei federal, quer dizer, o Legislativo Federal é quem tem essa prerrogativa, né, de estabelecer esses parâmetros, então teria que estar ali enquadrado na lei federal. Certo. Com relação ainda a esses novos decretos do governo federal, a Polícia Federal ela perdeu, de alguma forma, a autonomia para definir sobre as concessões do porte de armas, uma vez que até ano passado ele era mais discricionário? Tem alguma regra que dificultou a concessão para vocês, assim, ou ela continua discricionária a ponto de vocês definirem na Polícia Federal sobre a concessão? Bom, o decreto ele foi o mais recente decreto, agora de julho de 2023, trouxe novos parâmetros para a regulamentação ali da Lei 10.283, né, de 2003, com algumas mudanças, tá? Essas Lei 10.826, né, de 2003. Esse decreto ele trouxe algumas mudanças em relação ao decreto que vigia anteriormente, né? Em vários pontos. Esses pontos, inclusive, deputado, nós estamos já estudando ele detalhadamente, toda a equipe técnica, né, não só aqui em Santa Catarina, quanto em Brasília, estudando detalhadamente para identificar ali quais foram os pontos realmente de alteração, quais as adequações que têm que ser realizadas. Ainda há alguns pontos que estão sendo discutidos em grupos de trabalho, né, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, conjuntamente, mas alguns pontos já houve, sim, algumas mudanças e isso está sendo discutido internamente. Quanto à questão da discricionariedade, em regra, alguns pontos que era previsto no decreto anterior, ou seja, a análise do porte para a defesa pessoal. Isso não foi vedado de maneira absoluta, então cabe ainda também uma análise individualizada da situação. Existe algum trabalho interno da Polícia Federal com a intenção de padronizar a atuação dos delegados frente às decisões de concessões de armas, ou as decisões são tomadas ao que entende cada delegado? E qual a viabilidade de se criar um regramento claro e objetivo das regras de concessão do porte de arma, uma vez que a discricionalidade da decisão do delegado acaba se tornando, entre aspas, um jogo sem regras? Não sei se eu pude me fazer entender, porque muitas vezes a preocupação é de que a mesma regra para um funcionou, para o outro não funcionou. Então fica um pouco difícil de ter uma segurança de quando você pode conquistar ele ou não e acaba se frustrando, né? Existe uma conversa para padronizar essa atuação dos delegados lá ou não? Fica cada um a seu critério? E se existe se é uma boa ideia, uma padronização clara e objetiva da pessoa olhar, ver se ela se enquadra, e se ela se enquadrar, vai chegar ao ponto de ela ter essa concessão, se isso é uma boa ideia, se não, se existe uma conversa, um estudo sobre isso ou não. Bom, o que eu posso falar em relação a isso, deputado? De fato, assim, o dia a dia, eu entendo a colocação do senhor, acho bastante pertinente essa pergunta, porque o dia a dia, para nós, até seria muito mais fácil se houvesse essa padronização, né? Só que eu acho que, especificamente, quando a gente está tratando de porte de arma, de segurança pública, as coisas não são tão objetivas, muitas vezes, né? Então, justamente por conta primeiro, cenários muito distintos, né?
A gente tem, quando ele está falando da Polícia Federal, a gente tem um Brasil que é gigantesco, a gente tem 27 unidades, né, superintendências regionais. A Polícia Federal, claro, ela trabalha sempre procurando ter uma uniformidade, ter um padrão. Para isso, a gente tem várias discussões internas, reuniões, né, tanto os superintendentes quanto as diversas áreas, elas estão sempre trabalhando em conjunto. Agora mesmo eu estava participando de uma reunião ali de alinhamento técnico, né, da área de imigração, que também é da nossa área, mas muitas vezes é muito difícil a gente ter parâmetros objetivos. Então, a própria norma, ela traz, né, essa flexibilidade, essa abertura para que se possa, caso a caso, haver uma análise. Então, há, claro, uma busca constante de padronização, de uma interpretação uniforme das normas, mas eu acho que nesse caso especificamente, né, de concessão de porte, é muito difícil a gente fechar e falar assim, olha, nesse caso vai ser assim ou vai ser assado, não pode, porque sempre há situações, né, pessoais, as situações têm que ser analisadas individualmente para que se possa, inclusive, ter uma segurança de que as decisões vão ser tomadas da maneira mais adequada para cada caso concreto. Quando a gente divulgou, né, a reunião, algumas pessoas vieram trazer alguns questionamentos, então a gente conseguiu selecionar alguns. E eu achei bastante pertinente que esse rapaz ele passou um vídeo, né? Ele mesmo gravou naquele momento que ele recebeu a informação. E eu vou passar esse vídeo e também um áudio, né? Só para você entender a situação dessa pessoa em específica, ao qual ela também é de outras pessoas. E aí depois eu faço a pergunta em cima disso. Pode passar o vídeo, por favor. Áudio. Deixa, então depois eu explico. Então, ali ele está passando em meio à favela, e aí eu questionei ele se aquilo que ele tinha na mão eram entregas de produtos, né, de armamento. E aí ele me mandou um áudio que eu vou botar aqui. Sim, José, aqui eu estava na rota fazendo entrega de armas e munições. Normalmente, uma vez por mês... Sim, José, aqui eu estava na rota fazendo entrega de armas e munições. Normalmente, uma vez por mês eu saio de Joinville, faço alguma coisa ali em Curitiba, tenho cliente em Jacupiranga, em registro, subo para São Paulo, entro por Barueri, rodo a grande São Paulo ali em 2, 3 dias fazendo entregas, saio de São Paulo, normalmente tem entregas em Mariporã, Atibaia, Campinas tem bastante coisa, Sorocaba, Itapetininga, todo esse lugar, toda essa região eu faço entregas de armas e munições, principalmente munição. Então ele trabalha, ele tem um comércio legalizado, né, de armas e ele faz essas entregas. Ele, no caso em específico, ele tem o porte de armas, né, para poder fazer a defesa desse arsenal que ele carrega, mas somente em Santa Catarina. Na prática, qual o óbice existente para que essa pessoa que ganhou a concessão não poder portar também em outros estados, uma vez que ele carrega, né, esses armamentos por diversos estados, principalmente com aqueles que trabalham com esse comércio de legal de armas? Quando essa decisão ela é feita, assim, não, tu pode ter o porte somente em Santa Catarina. Por que não abrangesse? Isso seria competência de cada estado? Ou se aqui no estado o delegado poderia optar por ele fazer o porte de armas em qualquer um dos estados? Como que funciona isso? E por que muitas vezes se tem alguma lógica clara, assim, uma regra clara do porquê estabelecer somente em Santa Catarina, para essa ocasião em específica, ou se abranger para o país inteiro, por exemplo? Então, deputado, como eu mencionei, né, na resposta anterior, a questão da concessão do porte de arma, ela é bastante individualizada, né? Então, é feita toda uma análise ali com documentação que tem que ser apresentada,
e a partir da análise fática e individualizada é que se vai determinar ali qual é a possibilidade da concessão do porte, no caso da defesa pessoal, né? A gente já está tratando aqui de outras questões que não são especificamente dos agentes socioeducativos, mas individualizada e também a abrangência territorial. Tá? Então, realmente, a análise ela é individualizada de acordo com a situação e documentação apresentada por cada requerente. Tem mais duas perguntinhas aqui também de pessoas que questionaram, né? No nosso requerimento, delegado, a gente fez ali, né, que seriam para agentes socioeducativos, né, para agentes de segurança pública e outros interessados. Então, a gente até meio que generalizou. Por isso, eu abri essa pergunta, esse questionamento. A gente sabe que muitas vezes pode não ter a informação, mas a gente faz a nossa parte. Se tu tiver informação, ótimo, não será questionado e nem colocado em constrangimento, como eu falei. Mas eu vou fazer as perguntas, se caso você tiver a resposta, a gente agradece. Isso aqui teve bastante gente que veio com essa mesma pergunta aqui, que são donos de lotéricas, que eles entendem que o fato de eles mexerem com dinheiro vivo, eles têm essa necessidade ao porte de armas, mas é uma categoria que pouco consegue essa oportunidade. Existe uma lógica ou, novamente, também cada caso é um caso? Assim? Obrigada mais uma vez pela pergunta, deputado. E assim, também esclarecendo, nós estamos aqui dentro do possível para esclarecer as dúvidas, né, de todo cidadão que forem apresentadas. Então, retornando lá, né, a lei federal, ela especifica quais são as categorias que têm a possibilidade do porte de maneira, digamos assim, em razão da atividade exercida. Né? Então, todas as outras categorias funcionais, profissionais, grupos que não estejam previstos na norma, elas vão se enquadrar na parte genérica, ou seja, da demonstração efetiva, caso a caso, da necessidade do porte para a defesa pessoal. Né? Então, no caso, o senhor mencionou aí representantes, né, enfim, proprietários de lotéricas ou pessoas, e aí não só lotéricas, né, a gente sabe que tem vários comerciantes que movimentam ali dinheiro em espécie, o que está ficando cada vez menos, né, porque cada vez mais se usa menos dinheiro em espécie, o que diminui o risco, né, para essas pessoas, mas, então, enfim, a resposta seria mais uma vez, análise individualizada, caso a caso, conforme a documentação apresentada e análise da necessidade ali do caso concreto. Certo. Eu vou para a última pergunta, que é uma questão de dados. Talvez, né, não vai ter aí, mas se tiveres alguma informação sobre o assunto, seria interessante. Com relação ao que disse o ministro da Justiça, ele falou o seguinte, que o decreto tirou as armas de quem perpetram o feminicídio e também o assassinato de crianças e adolescentes. Também falou que o CAC, alguns deles estão a serviço do crime. Com relação a essas duas falas do ministro, eu pergunto se existe números e dados que possam ser apresentados com relação a essa afirmação do ministro da Justiça, porque ele falou isso e não apresentou nada concreto, né? Não sei se existe isso aqui na Polícia Federal, se existisse um dia você pode nos apresentar, se existem dados que realmente sejam alarmantes no que diz respeito que pessoas com armas legalizadas assassinam mulheres, crianças e adolescentes, como disse o ministro da Justiça, ou mesmo que os CACs estão a serviços do crime organizado. Se existe esse dado, se isso realmente é alarmante a ponto de ele fazer todo esse decreto restritivo. Bom, acho que nem me caberia aqui, né? Primeiro, eu não teria todas as informações suficientes, né? Nem me caberia contrapor aqui alguma fala do ministro da Justiça, que obviamente tem informações muito mais amplas, né, do que eu consigo ter aqui
no estado de Santa Catarina, inclusive porque muitas vezes as informações elas não dependem de dados só da Polícia Federal, né? Mas quando a gente está falando de informações de caráter criminal, a gente está falando de um sistema muito mais amplo de segurança pública, em que há, né, informações aí muito mais robustas, tanto do ponto de vista de instituições que participam do sistema de segurança pública, quanto também territorial, né? Então, a gente está falando aí de uma fala, né, que o senhor está trazendo aqui, feita por uma autoridade, né, federal que tem muito mais elementos do que eu, né? Então, eu realmente não teria nem elementos para trazer, para agregar essa fala, ou, obviamente, para contrapor a fala, não teria elementos. A gente tem, sim, dados aqui do estado de Santa Catarina, de concessão, de recolhimento de armas, né? Mas muito limitado, e eu também não vou ter esses dados aqui de maneira fácil. Então, enfim, são dados de segurança pública que são muito mais amplos e complexos, que eu realmente não tenho elementos para... Certo, muito obrigado. Eu abro a palavra, então, para os senhores deputados que queiram fazer uso da palavra, fazer algum questionamento. Bom dia, boa tarde já agora, né? Só reforçando aqui a nossa disposição contínua pela liberdade. A liberdade do indivíduo de trabalhar, de gerar emprego, gerar renda e de se defender, né? Essa é uma das questões que a gente sempre elenca aqui como uma necessidade primordial do ser humano. Se o Estado não consegue, de forma eficiente, 100% proteger o indivíduo, e ele tem condições técnicas, ele é capaz, ele é registrado, ele tem um treinamento, no nosso entendimento, há a necessidade de disponibilização da autodefesa do indivíduo. Então, cumprimento o presidente da comissão por trazer o tema à tona e agradeço a presença da delegada aqui, esclarecendo os pontos que lhes são viáveis, né? Então, só para deixar registrado, e também peço licença a todos, eu tenho um almoço de reunião, mas me coloco à disposição aqui da comissão também para poder avançar nessa temática. Obrigado. Beleza, deputado Cadorim. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, presidente Esse Lopes, eminente deputado Matheus Cadorim. Doutora, muito bem-vinda à nossa comissão. Doutora, eu, há cerca aí de 16, 17 anos, eu me debruço sobre a 10.826. Essa lei, ela nos arremete ao passado e não ao futuro. Meu entendimento, como armamentista que sou, como homem livre que sou, né? Antes, nós tínhamos essa concessão de porte, era descentralizada, ou seja, né, nos estados, o delegado de polícia, ele assinava ali o porte de arma do indivíduo que queria comprar uma arma. A partir ali do decreto assinado pela então presidente Dilma Rousseff, nós partimos então a ter isso de forma centralizada, sem querer entrar no campo de Sinarme, enfim, né? Mas eu tenho essa ótica assim muito clara mesmo do que a gente está, para onde que nós caminhamos, até porque que nós temos um país de dimensões continentais e cada estado com sua característica. O estado de Santa Catarina, a senhora é catarinense? Está aqui há quanto tempo, senhora? Desde fevereiro. Desde fevereiro. Eu estive em contato com o delegado da DEIC, que assumiu a DEIC agora há pouco. Nós tivemos no estado de Santa Catarina, para a senhora ter uma ideia, 4 latrocínios até o dia de hoje. No estado inteiro. 4 latrocínios. Todos os 4 resolvidos. Todos os 4 solucionados. É um número padrão Europa. É um número que está muito aquém da realidade de qualquer outro estado da federação. Boa parte pelo trabalho da nossa gloriosa Polícia Civil, pela ostensividade da nossa Polícia Militar, mas eu digo de grande parte pelo elevado espírito de patriotismo do catarinense. Então, ele tem um comprometimento com as instituições, então ele sabe.
se manter à distância daquilo que é considerado crime. Números surpreendentes mesmo. Se for olhar de cidade em cidade, nós temos cidades que não justificam o policiamento. Isso é ótimo. Então, isso é um espelho para Santa Catarina. Santa Catarina é um espelho para o Brasil inteiro. Quando nós começamos ali, a partir de 90 e... Não, se eu adiantar mais um pouco o relógio, de 2004 para frente ali, nós tivemos, dentro do nosso estado, a inserção das facções criminosas. Sei disso porque fui policial durante quase toda a minha vida. Trabalhei no Grupo Tático de Joinville, maior cidade do estado, durante todo esse tempo, 100% no operacional. Não sei o que é um quartel por dentro, sempre trabalhei na rua, na atividade finalística. E ali dentro a gente pôde entender o modo operante das facções criminosas. Tive um amigo meu chamado Joacir, foi assassinado por menores, trabalhou 4 anos comigo dentro da minha viatura, a mando de facção criminosa. Então, os menores, eles são, sim, ferramenta das facções criminosas para cometer, principalmente, o crime de homicídio, de tirar a vida de alguém, porque eles sabem que a pena restritiva de liberdade deles praticamente não existe. Praticamente não existe. Então, e nós tivemos outros atentados contra agentes sócio-prisionais, enfim, tudo isso. Por que eu construí o histórico de Santa Catarina em relação à violência? E depois eu estou falando disso aqui, da ação das facções criminosas. Porque eu acredito que a gente possa montar um entendimento, para que a gente possa dar um encaminhamento para a nossa reunião e para a gente criar posteriores reuniões, inclusive com a doutora delegada, desculpe, eu me esqueci, a superintendente Aletéia, né? E que a gente pode, sim, eu acredito que não tem nada que impeça isso, de a gente criar um entendimento. Como eu disse, nós estamos falando de Brasis separados. Nós tivemos na Bahia agora uma onda de homicídios ali, que, para conhecimento de todos, durante a guerra lá na Ucrânia, nesses 10 dias, não morreu tantas pessoas como morreram na Bahia nos últimos 30 dias. Homicídios. E a Ucrânia está em guerra com a Rússia. É uma barbárie o que acontece. Então, nós temos essa dimensão continental no país. E o nosso calcanhar de Aquiles hoje, eu acredito que seja realmente os agentes socioeducativos, que eles estão ficando reféns de facções criminosas. Nós temos perda de pessoas que desistem do trabalho, que o Estado gasta muito dinheiro para formar esses profissionais. O Estado ele tem um empenho para colocar ele lá dentro e ele abandona a profissão dele por pura falta de segurança, o que qualquer um faria. O salário dele está muito aquém de um policial civil, de um policial militar, de um policial federal. E a situação de risco muito grande. Por quê? Porque existe, sim, o interesse das facções criminosas. Nós estamos começando agora a ser vítimas do novo cangaço. Graças a Deus, a nossa Polícia Militar, na última ação do novo cangaço, ela respondeu à altura. Né? Isso é um recado para o Brasil. Isso é um recado, né, para as facções, para que elas saibam que aqui elas não terão um terreno fértil para suas ações delituosas. Então, eu acredito que a gente pode, através de diálogo e conversa, tentar, a gente sabe que é discricionário, mas criar algum tipo de padronização para que traga conforto para esse indivíduo. Devido ao meu trabalho na polícia, já fui cercado na porta da minha casa. Se não fosse o meu porte de arma, eu não estaria aqui, na porta da minha casa. Morava na Curva do Nereu, na cidade de Joinville. Me esperaram na porta da minha casa. Então, são situações que quem já passou por elas sabe a diferença entre você ter uma arma legalizada e alguém que não recebeu essa concessão porque alguém avaliou que era desnecessário naquele momento. Não estou criticando de forma nenhuma, a senhora entenda bem o trabalho de quem realmente tem que fazer isso. Porém, eu acredito que a gente pode, através de outras reuniões, presidente Gessé, talvez criar uma situação
de a gente também apresentar nossos números, né, apresentar algumas justificativas, que a gente abra um caminho melhor para esses agentes socioeducativos, para que eles possam ter um pouco mais de segurança, sabe? Porque são alvo, inclusive, de zombeteria dos menores ainda. Né? Isso aí, eles são zombados. Né? A gente tem eles falam, né? Isso aí não dá nada. Matar um agente, para mim, não dá nada. Nós temos depoimentos desses. Então, é muito complexo quando a gente vive num estado tão seguro e a gente vê que a gente pode estar caminhando por uma situação similar à de outros estados por falta de se antecipar o que é o princípio da segurança pública, estar um passo à frente. Nós sabemos que a 10.826 ela engessa nossas ações com o decreto do ministro Flávio Dino, e tem que falar o nome dele, de quem é o responsável pelo decreto. Isso aí ficou mais ainda encaixotado, mais ainda engessado ainda. Parece que virou um tabu falar sobre armas. E não é. Nós deixamos de arrecadar, nós vamos deixar de arrecadar em ICMS somente com a venda de armas em Santa Catarina 50 milhões. Eu estava dando uma palestra na Lesp, na Assembleia Legislativa do Paraná, na semana retrasada. O Estado do Paraná vai deixar de recolher em impostos para o Estado do Paraná 170 milhões. Isso é muito dinheiro. Olha do que nós estamos abrindo mão de arrecadação. Né? Então, quanto mais a gente conseguir ir em reunião, quanto mais a gente conseguir falar, olha, essa demanda ela é plausível, essa demanda ela tem fundamentação, né? E criar um caminho diferenciado para essas pessoas que, como eu disse, já colocam, né, já fazem sua parte ali, se colocam sua vida em risco, sem trazer maiores prejuízos para o estado de abandono de emprego. O sujeito está ali trabalhando, mas pensando em estar trabalhando em outro lugar. Então, o meu pedido não é nem uma pergunta, é que a gente consiga abrir um canal com a Polícia Federal, mesmo aqui do estado de Santa Catarina, tendo em vista esse diferenciamento. Sabe? Até o Gessé perguntou dos números, o deputado Gessé, Vossa Excelência perguntou dos números ali, eu digo que é zero. Eu tenho esses números. Ninguém foi morto por arma legalizada nesse estado. Ninguém. Zero. Então, assim, a gente tem argumentos para poder justificar e conversar e abrir um campo de diálogo muito, muito profundo, muito interessante mesmo, para tentar, de alguma forma, criar uma padronização. A gente sabe que o poder discricionário ele é perigoso. Isso não funciona em nenhum outro país do mundo, a não ser que seja para sentença, o juiz, o togado, ele vai usar ele para proferir sentença. Agora, para concessão de direitos individuais, ele fica meio estranho, né? Para justificar, e eu sei da dificuldade de justificar ele. Então, eu gostaria de pedir para a senhora que conversasse com a delegada, com a doutora, que a gente pudesse abrir um canal de conversação e representar essa parcelinha de catarinenses, que é mínima, são pouquíssimas pessoas, do universo todo, comparado com o CAC, comparado com o atirador, com o competidor, com o caçador. É um universo muito pequeno e que, se for contemplado, a gente pode, amanhã ou depois, não estar lavando as nossas mãos aí para poder tirar uma mancha de sangue do que poderia ser evitado, que é o nosso trabalho final, é proporcionar segurança para as pessoas, né? De um grosso modo, falar no final das contas, é fazer com que as pessoas se sintam seguras, né? Confio também na presença do Estado e agradeço a senhora aí pela disposição, tá? De ter vindo conversar com a gente e pedir mais uma vez, deputado Gessé, que a gente abra um canal de conversação, como eu disse, é uma parcela mínima, são pouquíssimos. Isso aí não chega a uma centena de pedidos. Eu tenho, não sei se chega a metade, uns 50 pedidos só, sabe, no estado inteiro, tendo em vista a quantidade, é mínima, ínfima mesmo, né? E diretamente voltada para a defesa pessoal, pelo temor de perder a própria vida mesmo. Obrigado. Alguma consideração, doutora? Sim, obrigado, deputado, por toda a explanação. Acho que é importante a gente, mais uma vez, agradeço aqui o convite feito à Polícia Federal
E é importante, né? O tema da segurança pública é caro a todos nós, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Federal, aqui no estado de Santa Catarina, tem feito um trabalho já. Temos trabalhado com uma atuação conjunta com as outras forças, né? Polícia Civil, Polícia Militar, que são realmente merecem o destaque aí, e os nossos parabéns aí às forças de segurança pública do estado, que atuam de maneira muito, muito boa, muito firme, né? E só falando, deputado, que a Polícia Federal está sempre à disposição, tá? Seja da própria Assembleia, seja, enfim, da própria categoria ou dos cidadãos, né? Nós estamos à disposição para o diálogo, para a construção, sempre buscando a construção de uma sociedade, né, com menos violência, com mais segurança pública. É o nosso papel, é o papel de cada um de nós. Então, deputado presidente, só agradecer aí, enfim, estamos à disposição. Certo, então, muito obrigado, doutora Silvia de Oliveira, em atender o convite dessa comissão e aprimorar o debate dessa questão tão importante, que são para as pessoas que têm interesse, de forma geral, na concessão de porte de armas, bem como, em específico, como bem defendeu o deputado Sargento Lima, os agentes socioeducativos. Não havendo mais quem queira tratar sobre o assunto, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. A Assembleia